O apóstolo esquecido, a verdade oculta sobre André, o primeiro a seguir Jesus. Todo mundo conhece Pedro, o pescador que virou pedra da igreja. Mas o que quase ninguém sabe é que ele não foi o primeiro. Antes de Pedro, antes de Tiago, antes de qualquer outro nome ecoar pelas Escrituras, havia um homem, silencioso, mas atento. O primeiro a reconhecer o Messias, André, o irmão de Simão Pedro. André, muitas vezes conhecido como o homem de ação entre os discípulos, era na verdade o irmão mais velho de Simão Pedro. Juntos, eles compartilhavam não apenas laços sanguíneos, mas também uma profunda conexão espiritual. André era um homem simples, mas com um coração generoso e uma fé inabalável. Sua humildade e prontidão para seguir a Jesus o tornaram um exemplo inspirador para todos os que o conheciam. Enquanto Pedro se destacava pela sua liderança e impetuosidade, André brilhava pela sua dedicação silenciosa e constante. Assim, mesmo sendo muitas vezes deixado em segundo plano nas narrativas bíblicas, a figura de André revela a importância da fidelidade discreta e do serviço humilde no reino de Deus. Ele seguia João Batista, vivia no deserto, buscava algo maior. E quando ouviu a frase, "Eis o Cordeiro de Deus", André não pediu milagres, não pediu explicações. Ele apenas seguiu. E naquele dia, foi o primeiro a chamar Jesus de mestre. O convite de Jesus para seguir André. Enquanto caminhava pelas margens do mar da Galileia, Jesus viu André e seu irmão Pedro lançando as redes ao mar. Em um momento que mudaria suas vidas para sempre, Jesus se aproximou deles e disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." O convite simples, mas profundo, ecoou nos corações dos dois irmãos. André, com sua natureza receptiva e confiante, imediatamente deixou tudo para seguir o Messias. Esse encontro marcante não apenas revela a prontidão de André em atender ao chamado de Jesus, mas também aponta para a missão transformadora que ele teria como discípulo do Filho de Deus, a pesca milagrosa no mar da Galileia. Em um dia como outro qualquer, André e os discípulos decidiram lançar as redes ao mar, na esperança de conseguir alimento para o dia. No entanto, a noite se estendia, e o esforço parecia em vão, pois não haviam pescado nada. Foi então que Jesus, conhecendo a frustração dos pescadores, apareceu nas margens do mar. Ele instruiu André e seus companheiros a lançarem as redes do lado direito do barco. Mesmo diante da aparente impossibilidade, André confiou na palavra de Jesus e obedeceu. O que aconteceu em seguida foi verdadeiramente extraordinário. As redes se encheram de peixes, a ponto de quase romperem. Esse milagre não apenas demonstrou o poder divino de Jesus sobre a natureza, mas também fortaleceu a fé de André e dos demais discípulos na missão que lhes fora confiada. A partir desse momento, André compreendeu que seguir a Cristo significava confiar plenamente em sua orientação, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. A multiplicação dos pães e peixes. Um dos momentos mais marcantes da jornada de André ao lado de Jesus foi a multiplicação dos pães e peixes. Em um dia em que uma multidão faminta seguia o Mestre, Jesus desafiou os discípulos a alimentá-los. Diante da impossibilidade humana diante daquela multidão, André, com sua fé inabalável, apresentou a Jesus um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Mesmo diante da aparente escassez, André confiou que nas mãos de Jesus aqueles poucos alimentos poderiam saciar a multidão. E assim foi. Diante dos olhos maravilhados de André, Jesus abençoou os pães e os peixes, multiplicando-os de forma milagrosa, até que todos fossem saciados. Esse episódio não apenas demonstrou o poder divino de Jesus sobre a provisão material, mas também revelou a importância da fé e da disponibilidade em servir mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. André presente nos momentos-chave do ministério de Jesus. André, o apóstolo muitas vezes esquecido,
desempenhou um papel crucial nos momentos-chave do ministério de Jesus. Sua presença discreta, mas significativa, foi testemunha de milagres e ensinamentos que moldaram a vida dos discípulos e seguidores do Messias. Em diversas ocasiões, André esteve ao lado de Jesus em momentos cruciais, como a cura de enfermos, a expulsão de demônios e as profundas reflexões sobre o reino dos céus. Sua humildade e fidelidade o tornaram um confidente próximo de Cristo, permitindo-lhe testemunhar não apenas os feitos poderosos do Mestre, mas também compreender mais profundamente os mistérios do amor e da graça divina. Assim, mesmo nas entrelinhas das narrativas bíblicas, a presença constante de André ao lado de Jesus revela a importância da observação atenta e da lealdade silenciosa na jornada da fé. A dúvida de André durante a última ceia. Durante a última ceia, momento de profunda comunhão entre Jesus e seus discípulos, André se viu tomado por um misto de sentimentos. Enquanto partilhavam o pão e o vinho, símbolos da nova aliança, que em breve seria selada no sacrifício do Cordeiro de Deus, André foi envolvido por uma onda de dúvidas e incertezas. A perspectiva da partida iminente de Jesus e as sombras da traição e negação que estavam por vir pairavam sobre a mente do apóstolo esquecido. Em meio à atmosfera solene daquela ceia memorável, André lutava para compreender plenamente o significado dos eventos que estavam prestes a se desdobrar. Sua fé, normalmente inabalável, foi testada naquele momento de transição e despedida. No entanto, mesmo em meio às trevas da incerteza, a luz da esperança e da promessa divina brilhava diante dos olhos atentos de André, preparando-o para os desafios e as provações que ainda estavam por vir. A pregação incansável de André, após a ressurreição de Jesus. Após a ressurreição gloriosa de Jesus, André foi revigorado por uma nova chama em seu coração. O encontro transformador com o Cristo ressuscitado não apenas confirmou sua fé, mas também o impulsionou a compartilhar as boas novas do Evangelho com fervor e determinação. Movido pelo Espírito Santo, André embarcou em uma jornada missionária que o levou a terras distantes e desconhecidas. Sua voz ressoava nos mercados, sinagogas e praças, proclamando a mensagem de salvação e redenção trazida por Jesus Cristo. Mesmo diante das adversidades e perseguições, André permaneceu inabalável em seu propósito de levar a luz do Evangelho aos confins da terra. Sua coragem, dedicação e amor pelo Mestre o tornaram um exemplo vivo do poder transformador da graça divina. Assim, a pregação incansável de André após a ressurreição de Jesus ecoa através dos séculos como um testemunho vivo do impacto duradouro que um coração apaixonado pela verdade pode ter no mundo. André, o missionário das terras distantes. Após a ascensão de Jesus aos céus, André sentiu um chamado profundo para levar a mensagem do Evangelho além das fronteiras conhecidas. Guiado pelo Espírito Santo, ele embarcou em uma jornada missionária que o levou a terras distantes e desconhecidas, onde as sementes da palavra de Deus ainda não haviam sido plantadas. Com coragem e determinação, André enfrentou os desafios e as adversidades do caminho, confiando na promessa de Jesus de que estaria com ele todos os dias, até o fim dos tempos. Em suas viagens missionárias, André testemunhou milagres extraordinários e experiências marcantes da presença divina. Sua pregação apaixonada e seu testemunho pessoal tocaram os corações daqueles que estavam sedentos pela verdade e pela esperança. Em cada vila, cidade e região por onde passava, André deixava um rastro de fé e amor, inspirando outros a seguirem os passos de Cristo. Mesmo diante das dificuldades e perseguições que encontrou em seu caminho, a chama da fé ardia intensamente no coração de André. Seu exemplo de dedicação incansável à missão evangelizadora ecoou através dos séculos, influenciando gerações futuras de discípulos e seguidores de Jesus. Assim,
A figura muitas vezes esquecida de André resplandece como um farol de esperança e inspiração para todos aqueles que se sentem chamados a proclamar as boas novas em terras distantes. O legado de André e o chamado à missão global. André, o apóstolo esquecido, deixou um legado duradouro que ecoa através dos séculos. Sua jornada como discípulo de Jesus e missionário das terras distantes inspira gerações de cristãos a seguirem seu exemplo de dedicação, coragem e fé inabalável. A mensagem simples, mas poderosa, que André compartilhou em suas viagens missionárias, ressoa ainda hoje nos corações daqueles que anseiam por esperança e salvação. Seu compromisso com a grande comissão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é um lembrete constante da responsabilidade de cada crente em proclamar as boas novas a todos os povos e nações. Ao refletirmos sobre a vida e o ministério de André, somos desafiados a olhar além de nossas fronteiras confortáveis e abraçar a chamada à missão global. Assim como André se dispôs a deixar sua zona de conforto para levar a mensagem transformadora do Evangelho aos confins da terra, somos chamados a nos levantar com ousadia e compaixão para compartilhar o amor de Cristo com aqueles que ainda não o conhecem. Que o exemplo de André nos inspire a ser luz em meio às trevas, esperança em meio ao desespero e amor em meio ao ódio. Que possamos seguir seus passos com paixão e determinação, levando a mensagem da salvação a todos os cantos do mundo, até que Cristo volte em glória para reunir seu povo escolhido. Mas enquanto Pedro virou rocha e Tiago virou mártir, André ficou nas sombras da história. Por quê? Alguns dizem que foi humildade, outros que a tradição o esqueceu de propósito. Mas a pergunta permanece: por que o primeiro foi deixado de lado? André evangelizou lugares distantes, foi crucificado em forma de X na Grécia, mas sua história é contada em sussurros. Talvez porque o primeiro crer é o último a ser lembrado. Gostou dessa incrível jornada pelo universo bíblico? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Continuem acompanhando o canal para mais histórias fascinantes do mundo bíblico. Até a próxima. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre personagens bíblicos e curiosidades.